Olá, queridas amigas, queridos amigos. É com muito carinho que aqui nós estamos para o quadro Conversando sobre Jesus no canal do Lar Ismael no YouTube. Primeiro quadro do ano e nós queremos rogar ao Mestre que possa envolvê-los com muito amor, muito carinho e muita luz e que nós possamos passar esse 2021 juntos, estudando, analisando, meditando sobre os ensinos do nosso Mestre Jesus. E para hoje nós trouxemos uma página belíssima do livro Vivendo com Jesus, do espírito Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Uma página muito importante que nós vamos tirar grandes reflexões e exemplos para a nossa vida. Então, diz Amélia Rodrigues, Reino Feliz. Nas inolvidáveis estações primaveris, quando terminavam as pregações nas margens do lago, em Cafarnaum, e as multidões dispersavam, o amigo poeta e cantor buscava a tranquilidade do lar de Simão Pedro, vivendo as abençoadas experiências familiares. Aqueles que o acompanhavam, na maioria ali residentes e nas suas redondezas, continuavam ao seu lado em diálogos intérminos, exuberantes de aprendizagem e de enriquecimento de amor. Invariavelmente, quando o plenilúdio, ou seja, a lua cheia, derramava suas franjas de prata nas águas do mar espelho, refletindo em lúculio de luz, e a brisa perfumada corria nos braços do vento brando, ele se assentava em uma das muitas pedras existentes na praia de areia marrom e os amigos cercavam-no de carinho quando lhe apresentavam suas dúvidas e inquietações. Ainda escoavam nos recônditos dos sentimentos daqueles amigos o cântico incomparável das bem-aventuranças, as suas promessas e desafios que os tomaram de surpresa. Sempre que ele abria a boca e falava, pérolas de sabedoria escorriam dos seus lábios em maviosos cânticos que os inebriavam. Aquele inovidável sermão falara sobre as bem-aventuranças e eles não conseguiram penetrar imediatamente no seu significado transcendental. Estavam acostumados às lutas do dia a dia, à azáfama, que são as preocupações, atrapalhações, atropelos e preocupações com os impostos pesados e os recursos para a sobrevivência. Anelavam, ou seja, desejavam ardentemente, é certo, por paz, pelo pouso despreocupado na velhice ou pela ajuda confortável na enfermidade, mas nunca haviam pensado nas delícias do reino dos céus que lhes falara. Tiago, mais versado nas escrituras, fiel aos textos de Moisés, tampouco se o preocupara antes com a vida além do corpo, sabendo somente que após a morte os bons seriam recompensados, enquanto os maus seriam punidos, o que lhe bastava ao entendimento. A visão nova em torno da espiritualidade surpreendia-o, sem que pudesse entender exatamente como seriam essas recompensas propiciadas pelo Pai misericordioso. Tiago agia como nós agimos, né? Antes de conhecermos a doutrina espírita, ou como muitos outros agem, né? Conhecia, né? Não tinha preocupação com a morte, tinha preocupação com o dia a dia, né? Com o seu trabalho, com a correria, com a sobrevivência, mas não guardavam dentro de si, e Tiago também não, né? A
preocupação de procurar saber, né? Tudo bem, não chegar um dia em que eu vou desencarnar, eu vou morrer. Então, o que será de mim? O que eu preciso fazer para continuar essa minha jornada? Né? Então, não tinham essa preocupação. Sabiam, como muitos de nós sabemos, que se eu fiz o bem, eu vou para um lugar bom, mas se eu fiz o mal, eu vou para um lugar ruim. Né? Então, não tinha esta noção que o Espiritismo nos traz hoje, claramente, de forma bastante racional, a nossa vida pós-morte, pós-desencarne. Né? E então, tinha uma visão muito precária de tudo isso. Com Jesus trazendo bem-aventuranças, prometendo, né, uma alegria depois desta vida, a coisa ficou meio complicada. Então eles não conseguiam entender assim essa espiritualidade de uma forma mais clara. Então ele faz uns questionamentos a Jesus. Então Amélia Rodrigues diz: por que houvesse naquele momento um silêncio mágico arrebentado pelas onomatopeias da natureza, são os barulhos da natureza, e o quebrar de leves ondas na praia bordada de espuma branca, Tiago, o filho de Alfeu, perguntou: Senhor, deslumbro-me com as vossas informações, embora nem sempre as compreenda, porque estão além da minha capacidade de entendimento. Veja a humildade de Tiago e a pergunta que ele vai fazer. Pigarreou enquanto organizava mentalmente a questão que ele ia apresentar, logo prosseguiu. O reino dos céus, por exemplo, a que sempre vos referis, é um lugar especial de delícias que se viverá depois da morte ou se encontra aqui na terra onde estamos? Olha que pergunta boa de Tiago. O mestre, compassivo, sorriu suavemente, olhando com brandura o amigo, quase constrangido, e respondeu: todas as criaturas aspiram à felicidade, que se apresenta em cada uma delas de maneira diferente. Para o enfermo é a cura, para o faminto é o pão, para o sedento é a água refrescante, para o necessitado é o socorro, que o livre da preocupação. Para o solitário é a companhia, sendo algo especial para cada grau de aflição ou de sofrimento. A felicidade, no entanto, não é a falta de sofrimento. Existem pessoas que não se encontram enfermas, que não têm carência de coisa alguma e, no entanto, vivem dominadas pelo mau humor, pelo desinteresse em torno da vida, tristeza e macambúzias. Outras, no entanto, existem que sofrem dificuldades e são portadoras de enfermidades dilaceradoras, mas, apesar disso, não se queixam, apresentam-se alegres e joviais, são fraternas e espalham bom ânimo. Olha o que Jesus respondeu nesse princípio a Tiago. E nós já vivemos essa situação. Nós já fomos aquele que reclamávamos de tudo. Se está sol, é porque está sol. Se chove, é porque chove. Se venta, é porque está ventando. Né? Nada satisfaz. Se nós temos dinheiro, nos falta alguma coisa. Se nós estamos doentes, é porque nós não entendemos o motivo e reclamamos e por que comigo. Né? E reclamamos de tudo. Então a nossa felicidade, ela, como disse Jesus, ela está em algumas situações, todas elas materiais. Nós estamos em dívida com algumas coisas, nós queremos resolver o problema. Nós estamos doentes, nós precisamos ficar bom logo. Mas ficando bom, nós não vamos melhorar a nossa postura interior, a nossa postura de vida,
não mudam os nossos pensamentos, nós não aprendemos nada com isso. E aí nós continuamos infelizes. Mas ele diz também que outras existem que têm todas as dificuldades. É doente, tem crises enormes, tem problemas e elas não reclamam, elas dão graças a Deus. E eu tive a possibilidade de conhecer uma dessas pessoas, paralítica, andava com muita dificuldade, cheia de aparelhos. Nos últimos anos de vida, durante 4, 5 anos, permaneceu numa cama, num quartinho. E você chegava lá, ela só falava em alegria, ela sorria sempre, estava sempre alegre, agradecendo a Deus por tudo. São espíritos que vêm sofrer para nos ensinar a passar pelos nossos sofrimentos. E continua então Jesus dizendo: a felicidade, portanto, independe do que se tem, sendo um estado interior de paz, que as questões de ordem material não conseguem perturbar. Assim é o reino do céu, que tem início no coração das criaturas, quando optam pelos valores do bem, da justiça, do trabalho, do amor, da solidariedade. Esta paz nós só vamos receber mesmo quando nós tivermos optados pelos valores do bem mesmo, do bem, da justiça, do trabalho, do amor, da solidariedade. Aqueles que têm o hábito de fazer o trabalho, né, de auxílio às pessoas, levam cesta básica, marmitex, um lanche, né, assim, de forma uma sequencial, semanal, mensal. Quando faço uma análise deste momento em que você está ali no preparo do alimento, desde o preparo até você caminhando ali, né, dentro daquele trabalho, fazendo a prece de início para a distribuição, durante essa distribuição, você não pensa em você, você não pensa em seus problemas. E isso nos traz a paz interior que Jesus está dizendo ali. Então é no trabalho. Quando você faz alguma coisa de bom ao próximo, você esquece de si. E é isso que nós precisamos fazer. Esquecer de nós para olhar ao próximo. E nós estamos sendo olhados por Deus. Quando nós vamos à igreja, seja ela católica, evangélica ou ao centro espírita, naquele momento em que nós estamos ali, ouvindo uma palestra, ou estudando, ou conversando, nós não nos lembramos de nós. O ambiente é muito bom, muito tranquilo. E nos faz estar. E nós podemos estar tranquilos. E nós podemos ter todos os problemas lá nas costas. Mas é porque nós estamos ali, naquele momento, só buscando as coisas boas. Imagine você ter uma vida toda assim, aonde as suas preocupações, elas não impedem de você estar bem. Os seus problemas não impedem de você sorrir, de você olhar para o próximo. É a instalação do reino de Deus nos nossos corações. E Jesus vai nos dando a receita. A mudança de atitude na vida em relação à harmonia entre todas as coisas e seres acalma interiormente o indivíduo, que passa a aspirar à compreensão entre todos e pelo espírito de solidariedade que deve existir nos sentimentos. Essa compreensão
proporciona-lhe bem-estar interno, que se exterioriza em forma de júbilo e de saúde, mesmo que surjam doenças nesse percurso. Foi o que nós dissemos e Jesus nos deixa mais claro agora. Aquele que assim procede vive desde então o reino dos céus no coração. Veja que ele está respondendo à pergunta de Tiago, se é aqui ou lá. Prolongando para além da morte física, quando o espírito livre das injunções ou das pressões, as exigências, as imposições penosas, muitas vezes do corpo se alça em direção ao Pai amoroso. Todas as vezes que nós fizermos o bem descompromissadamente, com o interesse de fazer, nós estamos criando o reino do céu no nosso coração. E vamos prolongá-lo a partir da morte física. Nós não mudamos, nós somos espíritos que depois que nós desencarnamos, continuamos sendo os mesmos, com os mesmos pensamentos, mesmos gostos, as mesmas ações. Né? Não há uma mágica, não muda nada. Ninguém se torna santo porque morreu. Então eu vou ser exatamente o que eu sou. Se eu sou bom, eu vou continuar bom. Se eu sou mau, eu vou continuar mau. Né? Todos somos originários do mundo espiritual, que é eterno, portanto, anterior a este, que serve de modelo para o corporal, para onde todos retornaremos inevitavelmente, porque a morte não interrompe a vida. Então, nós somos espíritos. Nós não somos seres terráqueos. Nós estamos na Terra em um trabalho de aperfeiçoamento moral, consequentemente espiritual. Aqueles que houverem amealhado a paz e trabalhado em favor da felicidade prosseguirão, habitando em região de incomparável beleza, onde não existem sofrimentos nem desencantos, não se experimentam ansiedade nem receios, porque a harmonia que o constitui internece o coração e enriquece a mente com a imperecível luz da felicidade. Então, se eu permanecer no bem, se eu trabalhar no bem, se eu amar ao meu irmão, se eu fizer a ele aquilo que gostaria que fosse feito comigo, não me queixar, se eu fizer esta mudança de atitude, eu vou para estes locais, onde eu vou continuar a minha trajetória, mas sem esse sofrimento que nós vivemos aqui na Terra. Porque nós estaremos tendo uma compreensão ampla da verdadeira missão de cada um de nós e por que nós fomos criados e para que fomos criados. Mas nós não vamos estar nesses ambientes, né, como anjos de asa, sem fazer nada, contemplando a face de Deus. Nós vamos estar trabalhando para o nosso aperfeiçoamento. E esse trabalho consiste na continuidade da compreensão do amor e auxílio ao próximo. E Amélia Rodrigues nos diz: todos os amigos estavam dominados por leve sorriso de esperança que lhes bailava nos lábios, procedentes dos sentimentos de alegria, como que antevendo a região paradisíaca a que ele se referiu. O mundo espiritual prosseguiu suavemente. É constituído de júbilos e promessas de alegria nas regiões abençoadas,
porque existem igualmente lugares de sofrimento reparadores, onde se alojam aqueles que não quiserem ou não souberem comportar-se conforme os padrões da lei de amor, ali expungindo os crimes e equívocos de que se fizeram responsáveis, para poderem libertarem-se do mal que neles existem e avançar na direção da felicidade, que não é negada a ninguém, porque o Pai é somente amor. Não tem só no plano espiritual lugares onde tudo é beatitude, maravilhosos, né? Para espíritos que souberam construir a sua felicidade. Para aqueles que não souberam, como disse Jesus, e o Espiritismo nos explica claramente. Podemos estudar, ver um livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Lá nós vamos ver a situação dos espíritos bons, medianos, os ruins e os locais aonde eles estão. E dito por eles mesmos. Então, mas esse local que não é bom, que vai ser onde os espíritos irão expungir, tirar de si aquele ódio, aquele desejo de vingança, a maldade, a ignorância, a falta de conhecimento, vão tirar de si e terem novas oportunidades, porque, como disse Jesus, não é negado a ninguém a felicidade, porque o Pai é somente amor. Então não tem suplício eterno. Tem o suplício até quando o espírito muda de atitude e resolve que esse não é o caminho. O caminho é o caminho do amor. A partir daí, as oportunidades seriam dadas, vão passar pelas dificuldades que devem passar, mas vão atingir, como todos nós, os altos píncaros da evolução. Continua Jesus. A felicidade desse modo que constitui o reino dos céus na terra não é feita dos desejos e da sofreguidão que atormentam as criaturas, mas de renúncias e de libertação das coisas que escravizam, desde que as posses, por mais honrosas conforme se apresentem, são temporárias e ninguém as conduz após a morte, sendo motivo de desavenças e desgraças normalmente entre aqueles que ficam. Aqueles que acumulam fortunas, né, não levam absolutamente nada e deixam. E normalmente a gente percebe e vê a guerra que vivem as famílias para a repartição desta fortuna. Os tesouros reais, portanto, são aqueles que libertam a consciência e dulcificam o coração. É uma coisa maravilhosa que a doutrina espírita nos traz. Porque ela vem nos explicar quais são os verdadeiros valores que eu devo adquirir. E repetir, mostrar de forma mais clara para nós hoje, porque hoje nós temos mais condições de entender o que Jesus disse de forma clara do que tivemos naquela época. E eu fico imaginando uma coisa assim dentro de mim. Que coisa mais fantástica! Já pensou a oportunidade? Talvez até eu tenha perdido essa oportunidade, mas de você estar ali sentado conversando com Jesus, recebendo essas informações tão belas do próprio Mestre. Hoje que nós temos essa condição de entender esta figura maravilhosa, é por isso que o quadro Conversando sobre Jesus existe. Para que nós possamos ver esta figura fantástica, esse ser maravilhoso, cheio de amor, que recebeu de Deus essa incumbência de caminhar, auxiliar todos nós
a chegarmos a Deus novamente, porque dele partimos, fomos criados por ele, né? Muitos de nós talvez tenhamos sido criados e quando nos tornamos na condição nominal, recebemos então, né, Jesus nos recebeu para nos conduzir de volta ao Pai. Outros nossos viemos de outros mundos, né? Mas ele nos recebeu com um carinho de irmão e nos faz hoje este convite maravilhoso para instaurarmos o reino de Deus dentro de nós. A gente pensou essa oportunidade de estar ali sentado com esse ser, ouvindo dos seus lábios, como nos diz Amélia Rodrigues, todos esses conceitos lindos e maravilhosos. Era uma coisa assim impressionante podermos ter esta oportunidade. Hoje nós temos esta oportunidade. Não vamos estar na sua presença física, mas estamos na sua presença espiritual, porque ele está ligado a cada um de nós. Nos auxilia a todos os momentos. E isso que nós precisamos começar a compreender e já encher o nosso coração de felicidade, de alegria, porque nós temos esse ser nos auxiliando. Então ele diz, os tesouros reais, portanto, são aqueles que libertam a consciência e dulcificam o coração. E estas são a verdade. É o conhecimento. Ele disse que o conhecimento, conheceis a verdade e ela vos libertará. E ele está repetindo aqui. E ele continua. Para tanto, é indispensável que se tenha uma vida interior rica de ideais e de compreensão das humanas necessidades. Quando se está dominado por essa presença, um ideal de bem servir e de muito amar, não importa onde o indivíduo se encontre, quer seja no cárcere ou na liberdade. E é uma verdade. Nós temos trabalhos com os nossos irmãos moradores de rua. Já há mais de 30 anos o Lar Ismael tem esse trabalho. E nós encontramos entre eles não só aqueles que não têm residência, mas aqueles que moram em situações muito precárias. E nós conhecemos muitos entre eles, durante esse período, que são verdadeiros trabalhadores do bem. Eles vivem naquela situação muito complicada. Uns não têm lar, não têm família, mas eles acolhem aqueles irmãos que estão ali de junto deles. Mas nós só conseguimos ver, porque nossos olhos ainda estão voltados para essas coisas, que eles são mal cheirosos, que eles bebem, que eles sujam onde estão. Mas na sociedade deles, eles se auto-ajudam. É muito comum você ir dar uma marmita ou um lanche, qualquer coisa, e eles dizem assim, dê mais um para o meu amigo. Ele foi catar papel, foi fazer isso, foi fazer aquilo, ele vai voltar. E eles dão para o amigo. Repartem. E outros que moram, né, nascem em locais com famílias toda destrambelhada, cheia de problemas, e eles são o ponto de equilíbrio, o ponto de apoio de todos aqueles espíritos que necessitam de compreensão, de paz, de amor, de auxílio. É isso que Jesus está dizendo. Não importa onde o indivíduo se encontre, desde que ele tenha um ideal de bem servir e de muito amar. E nós conhecemos bastante desses nossos irmãos. Uns que nascem em lares muito abastados, ricos,
mas que executam isso, que fazem exatamente isso, auxiliam aquele conjunto de espíritos que estão ali. Então nós vamos encontrá-los em todos os lugares. E isso é maravilhoso. E você vai o reconhecer pelo perfume da caridade. Continua Jesus. Todos os seres humanos trazem no íntimo os elementos que constituem a plenitude, mas nem sempre sabem distinguir em razão do embaraçoso mundo de futilidades e de coisas nenhumas a que se atribui valor exagerado. É natural que haja interesse pela pesca, pela semeadura da terra generosa, pelo trabalho na construção, pelas atividades dos deveres sociais e humanos, da vida em família e em sociedade. No entanto, deve haver igualmente preocupação pela realidade que a todos aguarda além do corpo, quando advém a morte, que é inevitável, a nobre mensageira da vida. A felicidade não é, portanto, uma calmaria após a turbulência de acontecimentos desagradáveis e afligentes. A isso podemos chamar de repouso ou satisfação por haver se libertado do que era causador de sofrimento. O reino dos céus, desse modo, pode ser considerado o conhecimento da vida e das responsabilidades que são decorrentes, mediante a consciência do dever que deve ser retamente cumprido e das experiências que se adquirem no contato com as várias facetas em que se apresenta. Permanecendo essa condição interna, as ameaças de fora, as agressões, as perseguições, em vez de contribuir em motivo de desânimo ou de dor, transformam-se em estímulo para o prosseguimento do ideal que se abraça. Este parágrafo ele é muito profundo e muito bonito. Se nós estamos bem intimamente, não importa de forma alguma o que está lá fora, as ameaças de fora. Se eu estou bem hoje, eu não estou temendo o coronavírus, eu não estou temendo o câncer, eu não estou temendo os aumentos abusivos de impostos, eu não estou temendo absolutamente nada. Eu estou em paz, eu vou seguir os mandamentos dos homens e de Deus. E toda essa confusão que vive o nosso planeta, isso não vai me agredir. Muito pelo contrário, vai me trazer estímulo para prosseguir no caminho do bem, ajudando aquele que tem mais necessidade do que eu. Porque o mundo está muito complicado hoje. Sempre esteve, mas hoje nós estamos passando por esse momento transitório e as dificuldades são muitas, as dores são muitas. Mas não importa se eu estou com problema ou não. Importa que eu estou em paz e eu preciso distribuir essa paz. Porque é da lei. Quem tem essa paz distribui, não, é automático, porque já compreendeu a sua trajetória. Novamente, silenciou ante o natural deslumbramento dos companheiros. O crilar dos grilos e os murmúrios das 1000 vozes da noite formavam uma peculiar musicalidade que servia de fundo à sua voz macia e doce. Levantando-se e ficando banhado das argênteas claridades do luar, concluiu: um dia, que não está muito longe, quase todos sereis chamados a viver essa inefável alegria de comunhão com o Pai em silencioso sentimento de amor e de união. Quando o mundo se voltar contra vós por minha causa, e acusando-vos da prática do mal e da perversidade,
da desobediência às suas injustas leis, vos castigarem e vos tomarem a vida física, não temais, mantendo-vos fiéis e serenos, porque estareis em êxtase de felicidade, longe dos impositivos transitórios para que eles, os perseguidores, estarão possuídos. Enquanto neles a fúria e o medo, os tormentos do ódio e do desespero estiverem acendendo o fogo da destruição, estareis em calma, refrigerados pela certeza da libertação total e do futuro gozo do reino que vos está destinado. Alegrai-vos e cantai, dominados pela compaixão em relação a eles e pela expectativa do reencontro comigo e com todos aqueles que vos têm amado desde o princípio. Silenciou, deixando que as baladas suaves em forma de bem-aventurança prosseguisse, musicando os seus sentimentos naquele momento felizes e confiantes. Que bela página que esse querido espírito Amélia Rodrigues, através de Divaldo Pereira Franco, nos trouxe. Devemos meditar profundamente no reino feliz. Analisarmos a nossa vida. Qual o caminho que nós estamos seguindo? Porque ele nos diz aqui, um dia que não está muito longe, quase todos sereis chamados a viver essa inefável alegria da comunhão com o Pai em silencioso sentimento de amor e de união. Quase todos. Porque, infelizmente, muitos de nós não aceitamos este caminho. Vamos meditar. Estas são palavras de Jesus. E que Ele nos abençoe e envolva-os com muito carinho, com muita luz e com muito